Desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não percam seu tempo propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Em casa. Apresentação de Ideias Pinhadas. Você está ouvindo o programa Psicologia em Casa. Apresentação de Ideias Pinhadas. Mas nem começou o programa, né? Já jogou uma passagem logo assim, né? Eu pensei que era uma trilha. Meu amigo. Acontece, né, Luiz? Como que é? Azaquistão. Você vai falar. Com C, C-A, Cazaquistão. Isso. Esta hora lá no Cazaquistão são 8h10 da noite. 8h10 da noite? Uma diferença de 9 horas, né? E aí, Enes, qual seria o tema de hoje? Então, Luiz, hoje a gente tem ouvido tantas barbaridades, né? Visto tantas barbaridades também. E uma expressão que vem sempre junto com essas loucuras, com essas barbaridades que nós temos visto, é a pessoa dizer, queremos justiça, esperamos que a justiça seja feita e assim por diante. Então, eu estou aqui pensando, para a gente pensar um pouquinho sobre o que é justiça, né? E, na verdade, muitas vezes a justiça que cada um deseja fazer segundo aquilo que ele pensa, segundo a intensidade com que a pessoa é prejudicada, né? E, principalmente, estamos sempre invocando, né? Ou sempre pedindo, ou sempre apontando para que a justiça seja feita pelo poder governamental, pelo Estado, como a gente deva falar, né? Então, o que é e como nós somos abertos ou não para praticar uma certa justiça, né? Porque o problema é que com o nosso... Quando a gente procura a justiça que nos favoreça especialmente, então aí a coisa muda de figura, né? A coisa fica uma justiça que não é justiça, porque aquela justiça que se procura praticar segundo a minha vontade, né? Ela não é a justiça no seu sentido mais amplo, né? No seu sentido mais amplo. Por quê? Porque quando eu quero que a justiça seja praticada segundo a minha razão, segundo a minha maneira de ver, né? Na verdade, eu estou fazendo uma espécie de justiça particular, né? Justiça pessoal, ou como nós falamos muitas vezes, a justiça pelas próprias mãos, né? Acontece que a justiça pelas próprias mãos, em geral, não obedece limites, não leva em conta o outro lado, né? Muitas vezes pode ferir certos códigos de conduta ou certos códigos de justiça, né? E, principalmente, quando a justiça é invocada apenas para revidar, ou somente para revide, ou somente para apagar um fato, um acontecimento, né? Às vezes é simplesmente uma justiça feita pelas próprias mãos de quem se sente injustiçado, né? Então, nós, a título de
Primeiro, a título de compreender melhor, né, a extensão que existe quando nós falamos de justiça, né, talvez seja uma compreensão muito mais ampla do que aquela que nós pensamos ou atribuímos a uma situação, a um momento em que nos sentimos injustiçados e assim por diante. Sabe o que a gente precisa? Ah, O que a gente precisa, sabe? Ó, você está perguntando? Ah, sim, mas a paz não é causa, a paz é consequência, né? né? A guerra, a paz não começa na paz. A paz começa na guerra. Mas o que eu tô vendo, Enéas, você falou da justiça com as próprias mãos, que isso, aquilo. Tá tendo isso nas guerras, Enéas. A justiça com as Sim, próprias, sim. entendeu? Aqui no Brasil está acontecendo que familiares estão perdendo pessoas e eles pedem justiça, né, mas eles, né, ficam ali esperando justiça, né? Mas eles não estão lá com as próprias mãos, não é guerra aqui, Sim. entendeu? Então, eles estão assim, esperando que a justiça resolva. O duro, sabe que a justiça é hoje pegar o cidadão, fazer um monte de coisa e soltar o cidadão depois de 2 dias. Isso não, essa é a justiça, Enéas, que o pessoal está querendo. Sim, sim. Não, eu acho que as pessoas, exatamente por se sentirem ameaçadas, prejudicadas e tudo mais, né? Elas acabam é, exigindo que se faça uma justiça imediata, né? Mas eu não sei quanto essa justiça poderia ser feita de qualquer jeito, né? Ou segundo a nossa própria vontade somente. Mas eu falei para você que a paz começa na guerra, exatamente porque tem um ditado, se eu não me engano, é um ditado chinês que diz: se você quiser paz, prepare-se para a guerra, né? Porque a paz virá de uma demanda bem-sucedida, de um diálogo, de muitas vezes até mesmo chegar-se a um consenso e assim por diante, né? Por exemplo, para gente ampliar bem a questão, né? Nem sempre a paz se segue ao perdão, porque nem sempre existe perdão que trazem a paz. Aquele exemplo muito corriqueiro, perdoar eu perdoo, mas eu não esqueço, esse é um perdão que não traz a paz, né? Então, a paz é uma consequência, Como né? perdoar, eu perdoo, mas não esqueço. Então não está perdoando, Enéas. Pois é, não é o que se fala muitas vezes. O problema é que para se perdoar de fato, e aí sim construir uma paz entre duas pessoas ou qualquer coisa assim, é preciso que se conheça as minhas razões e as tuas razões para aquela questão que se apresentou, que se instalou. O problema do perdão é que nós queremos acabar a conversa sem ver quais são as verdadeiras razões, né? Então, tudo ficaria mais fácil se o outro concordasse comigo, né? Só que dessa concordância não resulta paz e não resulta perdão verdadeiro também, né? O perdão verdadeiro, ele muda o íntimo da pessoa, mas muda por quê? Porque ele olhou para as suas próprias atitudes e para as atitudes do outro. E procurou entender as atitudes do outro e a sua própria atitude. Então, essa compreensão é que vai nos levar a uma possível consequência de paz
que vai, então, seguir-se depois do perdão, né? Não antes. Não existe paz na medida em que não há uma consciência de ambos os lados. E esse é um dos grandes problemas, porque, de um modo geral, o ser humano está dividido, né, entre o ser humano propriamente e o seu próximo, né? Nós não estamos, como seres humanos, nós não estamos do mesmo lado, né? Nós estamos muito em lados opostos. Então, eu acho que para facilitar a nossa compreensão, eu penso que uma referência muito fundamental, uma referência que tira todas as dúvidas, né, é aquela que vem através do Evangelho, aquela que vem através das palavras de Jesus, né? Amar ao próximo como sendo a si mesmo, ou ame o teu próximo como a si mesmo. Só que eu gosto de pensar numa certa variação, né? Que é a seguinte: embora o mandamento de Jesus diga que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos, o problema é o quanto isso se torna difícil, né? Então, a partir daí, eu fiquei pensando no seguinte: vamos refletir um pouco, né? Porque eu acho que situações de paz, de negociação de paz, situações de guerra, situações de conflito, situações de sentimento de injustiça, né? Ela requer um profundo questionamento de si mesmo e dos outros, da atitude dos outros. Então, vamos imaginar que você tentasse praticar a seguinte atitude, que você procurasse amar, respeitar, levar em conta mais aos outros do que a si mesmo. Prestem bem atenção, mais aos outros do que a si mesmo. Imagine isto numa relação no casamento, por exemplo. Marido e mulher, parceiros, sejam homens ou sejam mulheres, né? Qualquer tipo de relacionamento afetivo que seja sincero, transparente, profundo, né? Então, se você é homossexual, por exemplo, você tem um parceiro, experimente amar mais ao parceiro do que a si mesmo, né? Se você é uma mulher e tem como amor uma companheira, imagine amar essa companheira mais do que a você mesmo. Agora, um casal hétero, como se fala, imagine que um ame ao outro mais do que a si mesmo. Para onde a relação vai caminhar, né? A relação vai caminhar para um estado de coisas onde um dos dois se anula. É o que nós podemos chamar psicologicamente de autoanulação. Porque se eu levo em conta, se eu respeito, se eu considero, se eu ouço, se eu faço tudo o que o outro deseja, então eu não faço nada para mim, isso quer dizer que eu me anulo como pessoa. E eu elevo, enalteço, engrandeço o outro, né? Isso causa um profundo desequilíbrio nas relações humanas, quando eu me anulo em favor do outro. E o que é mais grave ainda, eu me anulo pensando que isto é amor pela outra pessoa, né? Eu me anulo pensando que eu estou, de fato, com isso, respeitando, admirando, amando, né? Então, o amor, muitas vezes, é uma grande fonte de confusão,
porque nós misturamos tudo num balaio chamado, que a gente chama de amor. Só que lá dentro estão todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes, e estão também todas as atitudes do outro, né? Essa semana passada eu conversei com uma pessoa, uma moça de 20 anos, que estava namorando pela primeira vez. E depois de alguns meses, ela dizia o seguinte: namorar é muito complicado, gostar de alguém é muito complicado, dá muito trabalho. E realmente isso é verdade. Gostar de alguém, amar alguém, dá muito trabalho, exatamente porque eu não posso nem me diminuir na relação e nem querer me sobrepor ao outro. Então, como é que nós vamos buscar permanentemente numa relação humana um equilíbrio que signifique gostar ou amar ou respeitar tanto quanto possível em proporções iguais, né? Isto falando de equilíbrio, porque o que eu estou colocando como consequência de amar ao outro mais do que a si mesmo é exatamente uma autoanulação. E nós vemos, especialmente nas relações afetivas, sejam homossexuais ou sejam heterossexuais, né? O que nós vemos é muito um desequilíbrio. Um dos dois se sente mais inferior, um dos dois se sente inferior, enquanto que o outro, para ele, é maior. É insegurança, Enéas, não é? Insegurança. Muitas vezes insegurança, muitas vezes medo, muitas vezes autoestima baixa, pequena, muitas vezes um processo extremo de carência afetiva, né? Muitas vezes alguém que não aprendeu ao longo da vida reconhecer o seu próprio valor, porque uma coisa é o valor do outro, e outra coisa é o meu valor. Então, o quanto eu valorizo uma outra pessoa que me é querida, que me é estimada, que me é amada, o quanto o quanto eu valorizo essa outra pessoa não quer dizer que eu tenha que me desvalorizar. Porque se eu valorizar alguém do meu convívio, do meu afeto, mas tiver que me desclassificar, me desqualificar, tiver que me anular, então nós não temos uma relação de equilíbrio. Nós vamos ter exatamente uma relação de desequilíbrio. Então, o que fica do primeiro ponto, né? Amar mais aos outros do que a si mesmo vai causar depois de um tempo, uma baixa estima de um deles, vai causar desentendimento, vai causar sentimentos de injustiça. Então, as atitudes, por mais que elas tentem buscar o bem dos dois, elas não vão ser suficientes. E certamente virá muito rapidamente um sentimento de desequilíbrio, de desgostar. Porque quando eu começo a me sentir menos do que o outro, eu não só começo a me desgostar, como eu também começo a gostar menos do outro, né? Sem contar que muitas vezes, quando um dos dois se autoanula, eu estou falando em relações permanentes ou relações duradouras, quando isso começa a acontecer muito fortemente, o que nós vamos ter, né, é que um dos dois fica como sendo o bonzinho, o admirável, o merecedor, e o outro começa a ser tudo o contrário.
E isto vai fazer com que esse outro que se sente menos comece a sentir raiva. Comece a sentir raiva, né? E essa raiva vai fatalmente levar a desentendimento, a distanciamento desses parceiros, no caso, dessas duas pessoas que se amam ou que dizem se amar, né? E o amor vai ser sempre uma busca do equilíbrio, nunca vai ser uma prevalência de um sobre o outro. O amor nunca vai ser uma situação onde um é mais poderoso do que o outro, ou um é mais inteligente do que o outro, ou um é mais querido do que o outro, e assim por diante. Né? Luiz, será que você pensou na música aí? Olha, eu achei aqui, bem lá atrás, Sei. Nico e Tinoco, Justiça Divina. E aí? Uma boa, vamos ouvir. Vamos O ouvir. Nico Tinoco é sempre bom. É música brasileira. Música brasileira de raiz. Dois jovens se casavam no arraial de São José, morava felicidade. Aí, pelo jeito, é um casal, viu? É de casal. Sim. Arranjou um amante e desprezou sua mulher. Ele largou da sua esposa, foi-se embora do povoado, foi viver com sua amante e esqueceu o dever sagrado. E um dia ela falou com seu jeito enciumado: vai dar fim na sua esposa pra nós viver sossegado. Aí é ruim, hein, né? Aí é o perigo. Como que é? É o que nós temos mais visto, né, Luiz? Esse é o perigo. Já vencido da paixão, como quem tá enfeitiçado, e matou sua mulher, enterrou num descampado. Viveram-se muitos anos, como quem fosse casado. Foram tirar um retrato por lembrança do passado. Quando a foto revelou, no retrato apareceu, entre amante e o assassino, a esposa que morreu, toda coberta de flor, num caixão que ele não deu. Ao lado dela um filho que por crime não nasceu. Tendo isso, o retratista na polícia apresentou. Eles foram condenados, o assassino confessou. Ficaram os dois na prisão, conforme a lei condenou. Castigou da providência, justiça do Criador. A justiça do Criador, né? Eu estava acabando de falar. Aí é o feminicídio, né? Como que fala? Sim, é feminicídio, exatamente. É o que está ocorrendo mais, né? É o que está acontecendo com muita frequência, né, Luiz? E Tanto é que teve que surgir leis, etc., para... Luiz, mas isso que... Bom, primeiro, as nossas homenagens a Tonico Tinoco, né? Capazes de resumir uma história numa música que tem poucas palavras e dura, o quê? 2 minutos e pouco. E eu quero ver o YouTube cortar essa música, viu? A capacidade de síntese, né? Construir uma história que seja exatamente um resumo de muitas atitudes que nós temos visto ultimamente, né? E é antiga essa música, não é? Antiga. E se você buscar no YouTube hoje, você vai encontrar muitas sessões de fotos onde aparecem vultos, supostamente espíritos, imagens que não foram aquelas fotografadas,
que foram, que apareceram ali como se fossem, de fato, vultos ou pessoas de outra dimensão presentes na foto, né? Ó, Inês, você acabou de falar aqui uma coisa, não cortando. Nós Hum, vamos ter um programa chamado Fogo Cósmico aqui na rádio. sei. Vai ser segunda e sábado. Ah, Provavelmente ele vai fazer um projeto de todos os dias. E ele vai trabalhar nesse sentido que você acabou agora aí de falar. aham, É, então, visão de espírito, assim, fotos. É o que você acabou de falar. Eles vão trabalhar, porque eles são holísticos, né? sei. Programa Não, holístico. e é importante a gente dizer, né, Luiz, que essa possibilidade de uma outra pessoa, de uma outra dimensão ou de outro plano sair numa foto, né? Quer dizer, para quem acredita, porque pode ter aquele que simplesmente não acredita. Mas nós tivemos Mas, o rádio, né, Inês? Nós tivemos então, o som do rádio, né? exatamente. E não precisa ser exatamente associado a nenhuma religião, né? Porque, segundo os estudiosos, né, é uma possibilidade que existe, né? Agora, se você é um cético, ou se você é um materialista, ou incrédulo, etc., então, simplesmente você não acredita e também será um direito, porque a verdadeira transparência é que todas as opiniões sejam respeitadas, né? Nós estávamos falando sobre a comunicação com os mortos, foto, rádio, até som, né, de áudio, né, Inês? E a gente pode ampliar mais ainda, a gente pode ampliar isso para comunicação com seres de outras dimensões, né? Sim, sim. Afinal de contas, segundo o nosso amigo Einstein, né, o nosso universo é, na melhor das hipóteses, tridimensional, esse que nós contemplamos, esse que nós conhecemos, né? Só que existem outras dimensões do universo, segundo as próprias leis da física, né? Então, isso pode de fato acontecer, segundo a crença de cada um, segundo aqueles que escolhem crer, né? Agora, a música é preciosa nesse sentido, né? Porque ela fala exatamente de outros comportamentos e de outras atitudes humanas, né? Que são exatamente essas, de anularem, na sua maneira de ver, anularem uma pessoa para valorizar outra, né? De conferir a uma pessoa uma espécie de preferência, enquanto ele anula, ou ele cancela, ou ele esquece a outra, né? Então, outra coisa é que a música mostra é a questão é a questão da transparência, da sinceridade de sentimentos manifestos, né? Para que ele pudesse fazer o que fez, primeiramente ele teve que mentir, né? Então, a música faz de fato uma síntese, mostrando, e aí vem também uma crença humana, mostrando que aqueles atos, né, criminosos que alguém pratica, né, um dia poderão de fato serem revelados. E aí é que virá, o que virão manifestações de justiça e de busca de reparo daquilo que não se fez como se devia fazer, né? Bom, indo para outra hipótese, né? Primeiro nós falamos de amar mais aos outros do que a si mesmo. Agora vamos falar de amar a si mesmo mais do que aos outros. A situação é invertida, tá? Amar a si mesmo mais do que aos outros. O que é que nós vamos ter aí, por excelência, é o egoísmo, né? Que nós já, de certa forma, mencionamos, mesmo a partir da história dessa música, né? O egoísmo é aquele que me conduz apenas a um sentimento para mim, egoísta,
autocentrado, autorreferido, né? Isto é, o importante sou eu, né? As outras pessoas não são importantes, pelo menos não são tanto quanto eu sou, né? Então, eu mereço mais, eu tenho mais direitos, eu tenho mais sorte, eu sou querido porque eu sou melhor que os outros, né? Eu sou mais amado porque eu sou melhor que os outros. Eu tenho mais privilégios porque eu sou melhor do que os outros, né? Eu tenho que ser respeitado porque eu sou melhor do que os outros, né? Eu tenho que ter mais direitos de propriedade porque eu sou melhor do que os outros, e assim por diante, né? Estes comportamentos são exatamente comportamentos egoístas, né? E você que está nos ouvindo aí deve levar em conta o seguinte, que o egoísmo é um sentimento que está dentro de todos nós, seres humanos. Não se trata de você deixar de ser egoísta completamente, né? Nós temos exemplos grandiosos de pessoas, de seres que nos parecem realmente libertos do egoísmo. Não querem nada para si, querem sempre melhor para os outros e assim por diante. Mas o fato é que estes espíritos, essas almas, estas pessoas, se já existiram ou se ainda vão existir, ou se existem no momento, né, são raríssimas. Existe até uma frase, um ditado, eu gosto muito dos ditados, que diz o seguinte: só existem 2 homens justos. Um já morreu e o outro ainda não nasceu, né? Exatamente tentando representar que muito raramente, muito dificilmente, nós vamos ter pela frente alguém que não tenha uma pequena dose de egoísmo. E isto tanto é uma característica humana, que nós podemos observar que toda criança, até alguns anos de idade, ela é naturalmente egoísta, né? A criança que não quer dar o seu brinquedo, que não quer repartir, que quer que a brincadeira seja muito mais de acordo com a vontade dela, de preferência, muitas vezes ela quer se aproveitar das regras do jogo e assim por diante. Então, por que eu estou falando que naturalmente? Porque o comportamento humano vai se desenvolver a partir de uma melhora, de um crescimento moral, quando ele tiver consciência de que outras pessoas também têm direitos, também podem ter privilégios, também podem ser igualmente admiradas e assim por diante. Então, naturalmente, nós nascemos aí com uma dose de egoísmo, como se fosse um gene do egoísmo. E que, na medida do nosso desenvolvimento psicossocial, moral, seja por meio da educação, seja por meio dos valores que ele receba, é que ele vai se tornando mais consciente do seu egoísmo e vai se comportando como uma pessoa de qualidades morais mais elevadas, né? Mas, naturalmente, nascemos com sentimentos de egoísmo. Depois nós vamos para uma terceira variável, né?
que é a seguinte: amar somente aos outros, né? Amar somente aos outros. Eu costumo falar isto de outra forma, que é você pensar que pode amar aos outros sem amar-se a si mesmo, esquecer-se de si mesmo, né? Então, amar aos outros ao invés de nós mesmos não será possível. Exatamente por quê? Porque nós somos possuidores naturais de um certo egoísmo, de um certo amor, auto-amor, né? Nós nos agarramos à vida, né? E por isto somos incapazes de amar somente os outros, isto é, amar aos outros ao invés de nós mesmos, né? Isto não vai acontecer. Caso aconteça, o que é que nós vamos ter como resultado de comportamento? Nós vamos ter uma coisa chamada sacrifício, né? Uma coisa chamada sacrifício. Seria necessário que nós nos sacrificássemos para esquecermos de nós mesmos e para que amemos ou para que amássemos somente aos outros. E nós, na verdade, somos muito pouco capazes de nos comportarmos dessa forma, né? É bem verdade que nós usamos a desculpa de que estamos nos sacrificando por alguém, mas, na verdade, isto cai por terra quando nós cobramos do outro. O exemplo clássico que eu dou é para aqueles pais que, às vezes, em momentos de exaltação, dizem assim para os filhos: eu me sacrifico por você, eu deixo de comer para te dar de comer, eu sou capaz de morrer por você, né? Este é um sentimento que certos pais ou certas pessoas usam com outras como sendo demonstrativos de sacrifício pelos outros. Mas isso é uma cobrança aí, né? Então, no fundo, essa afirmação de sacrifício, ela é uma cobrança, né? E aí eu vou para outro lado. Se você é um pai ou uma mãe que tem um filho, se você ama esse filho, se você faz tudo o que você puder por amor, se você respeitá-lo por amor, se você cuidar dele por amor, se você buscar educá-lo por amor, se você for um exemplo ou um modelo para ele por amor, se você protegê-lo por amor e assim por diante, onde é que está o sacrifício? Né? Então, aí nós vamos ver que, nesse sentido que muitas vezes nós vemos alguém usar, não se trata de sacrifício, né? Embora, como ideia, como proposta, pudesse ser uma espécie de amar ao outro somente e não a si mesmo. Nem menos nem mais, é simplesmente só amar ao outro. Isto é impossível para o ser humano, pelo menos no momento atual, isto é, pelo menos de acordo com como é e como se comporta o ser humano hoje em dia. Então, é por isso que o mandamento que está lá no Evangelho, né, ele fala de amar ao próximo como a si mesmo. Ele fala de amar ao outro na mesma proporção com que nós nos amamos, né? Então, o possível para a nossa compreensão emocional, psicológica, é exatamente
se quisermos, de fato, falar em amor, falar em igualdade, né? Falar em praticar o mais possível o respeito pelas pessoas, será então necessário que nós amemos aos outros, ou respeitemos. Quando eu estou falando amor, gente, eu não estou falando aquele amor que muitas vezes nós atribuímos somente afetivamente falando, né? Eu estou falando de respeito, de consideração, eu estou falando de gostar, eu estou falando de levar em conta, eu estou falando principalmente, de ter o outro como uma pessoa que tem, digamos, o mesmo tamanho meu, né? Num sentido bem amplo, né? Não é aquela ideia, como nós já abordamos num dos programas passados, aquela ideia da paixão, né? Sermos apaixonados por alguém, porque a paixão é sempre muito discutível, nós já conversamos sobre isso, e certamente vamos estar, de vez em quando, relembrando esse conceito, né? Mas amor é porque é uma palavra que, de certa forma, resume, né, tudo que nós acreditamos de consideração pelo outro, de respeito pelo outro, de reconhecer as qualidades do outro, de sermos condescendentes com o outro, né? De sermos solidários com o outro, e assim por diante. Então, todas essas atitudes, elas traduzem, de alguma forma, algum amor ou algum afeto que nós temos dentro de nós. E por uma razão simplíssima, que curiosamente não é só do mandamento que está no Evangelho, é também do conceito de justiça. O que é, na verdade, em essência, a justiça? É que ela busque a verdade a ponto de que o que eu consigo, ou o que eu obtenha, ou o que eu receba, seja tão bom como aquilo que eu daria para outra pessoa. Mas, se a outra pessoa também buscar algo para mim, que seja igual ao que ela teria para si mesma para me dar. Então, em outras palavras, a justiça se estabelece quando tudo que for feito para mim seja igualmente feito para o outro. E tudo que o outro fizer para ele, que ele faça para mim também. Quer dizer, esse sentimento de proporções iguais, absolutamente iguais, é que vai consolidar o sentido, a definição de justiça. Então, não precisa apelar para nenhuma religião, mas basta você apelar pelo grau de elevação moral, né, com que você considera a outra pessoa. Então, se você considera a outra pessoa tão digna e tão merecedora quanto você se julga digno e merecedor, nós teremos aí um sentimento de justiça praticado entre duas pessoas. E em havendo justiça praticada entre duas ou mais pessoas, haverá sempre um equilíbrio. E esse equilíbrio será suficiente para não haver demandas de perdão, né? Se um dia chegarmos a, de fato, termos consideração para com o outro ser humano igual a nós mesmos, nós não teremos mais questões de paz, não teremos mais necessidade de perdão. Por quê? Porque já seremos praticantes, né, de uma tal justiça que nos iguale, que nos torne iguais perante o mundo, perante a Deus, segundo cada um com as suas crenças, e assim por diante.
Eu espero que eu tenha trazido aí para vocês uma reflexão, né? Por um outro caminho, exatamente por quê? Porque a tendência é nós, muitas vezes, nos referimos à justiça, mas no sentido de castigar alguém pelo mal que ele fez. E esse castigo não trará exatamente sentimento de justiça no sentido mais amplo, né? Mas esse aí vem a cavalo, Inês? Não Entendeu? sei, Luiz, não Acho que sei era não. os avós da gente que falava, o castigo vem a cavalo. Essa não deu para mim entender essa lógica aí do castigo vem a cavalo. Você sabe por quê, não? Não, antigamente, né, Luiz, antes do automóvel, né, só existia duas formas, ou você andava a pé ou a cavalo, né? Na Lógico. verdade, como é que é? Existe um outro ditado que diz assim, a verdade vem a cavalo, mas a justiça vem de avião, alguma coisa assim. É. Ou então, tem outro ditado que quando se fala a justiça vem a cavalo, é porque, pelas próprias pernas humanas, ele seria menos rápido que o cavalo, né? Então, está sempre se referindo ao meio, né? Então, hoje, nós teríamos que dizer, não, a justiça vem na velocidade da luz, né? É. Então, é isso que, Ou, ou vem, é isso que, ou vem que pela web, pela internet. pois é. Então, hoje nós temos tantos elementos, tantos fatores, nós temos tanta ciência capaz de ilustrar essa rapidez mais veloz do que o próprio ser humano, que esse ditado, por exemplo, quase que ele não perde o sentido, porque o sentido é atual. Ele perde ele perde a referência, porque hoje falar em vir a cavalo, realmente tem muita gente que os nossos netos talvez nem entendam isso, né? Nem lembrem ou nem compreendam esse tipo de coisa. Agora você falou uma coisa certa. Eu posso entrar no hall dos netos agora, porque eu fui vô. Ontem minha netinha nasceu. Ontem. Ontem, Luiz, É olha dez só, e quarenta e cinco da noite. bem-vinda a É esse mundo louco aí. a Helena, Ela bem-vinda. chama Helena? Helena. Eu tenho uma neta Helena também. Que legal, Já tem 9 anos já. 9 anos. Aí É. ela veio para cá, né? Veio, tá aí. Nós estamos, você sabe, né? É no meio de tanta turbulência que a minha mãe caiu, quebrou o fêmur, nós ficamos muito chateados. Deus sempre manda uma coisa boa para assim uma notícia, né? E aí ela nasceu. A, a, a Helena nasceu para deixar um pouquinho, deixar muito o coração. Muito, 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 muito alegre o ambiente. Você vê, Vocês estão gastando muito lenço de papel aí? olha, é muito, viu? É, Tanto para enxugar as lágrimas como para enxugar a baba, né? é, O problema maior nessas situações é você limpar sempre a baba. justamente, né? A gente a primeira vez, né, Nes? Então você já é avô, Luiz? Ah, sou avô. Pois é. Ah, Isso só acontece com pessoas que já fizeram 30 anos, né? eu sou avô com 65. Você foi avô com quantos anos, Nes? Eu fui avô com 65 também. Também. A minha neta mais nova hoje tem 9 anos, né? Eu E a tinha Helena? 66, né? A Helena A Helena tem 9 anos. é a primeira neta? Isso. Não, essa é a neta mais nova. Tem a mais velha, que é a Estela, que vai fazer 15 agora, né? Ah, tá. Aliás, em novembro ela ainda faz 15. Ah, Enes, eu te falo, viu? É pura emoção, né? Sim. Bom, Enes, vamos mandar abraço aí para esse montão de gente que está aí nos ouvindo, graças a Deus, né? E também, Enes, quero mandar abraço aí, sempre eu vou começar a dar abraço, porque nós
Ô, né, você sempre falou para mim, poxa, Luiz, mas mudou de novo. Outra não sei o quê, mas você não para, você não sei o quê, né? Ah, Agora não tem como, viu? Me pegaram aqui na BR, aqui no cartão Saúde do Bem, na BR, nessa parceria com a Orange, aqui com o pessoal aqui, que legal, muito bom, né? é reunião todo dia, projetos que estão para vir aí, né? Com o doutor Márcio. Hoje mesmo ele estava aqui, veio 2 vezes aqui. Que beleza. Ontem tivemos. Você faz favor de parar quieto agora, hein? Não, agora não tem como. Eles colocaram um cadeado aqui na minha corrente, agora Você não dá. faz favor de parar quieto agora, de sossegar o facho, porque você já é avô, Agora. entendeu? Você está ingressando no clube dos idosos, né? E mais ainda, no clube da máxima maturidade, Eu né? pedi o cartão do idoso, não chegou até agora, então quer dizer que ele não me considera. Mas vai chegar, demora um pouco, mas chega, viu? Demora, mas chega, né? Demora um pouco, mas chega, você vai ver só. Um abraço para Cazaquistão. Olha, um grande abraço para o Cazaquistão. Alô, você do Cazaquistão, vai ver a gente em vídeo logo, logo. Vou subir daqui a pouco o vídeo do Enéas. YouTube, Família Web Rádio, vai ver a gente lá. Já, já, tá? Muito bom. Neuza de Osasco, bom dia. Tatuapé, bom dia. Argentina, minha amiga, 6 meses, hein, do Milei. Ela não arreda pé, né, Luiz? E o Da Milei? nossa audiência. É do Milei? E o Milei? Olha, louco como ele nós temos de monte aqui, viu? Aqui também tem, né? Falar nisso, Enéas, cuidado para ir para a praia, hein? Agora vai privatizar. Pois é, agora vamos ter que pagar a entrada para ir para a praia. Oh, meu Deus do céu. Mas não vai... Eu tenho uma sobrinha que mora na praia, ela tem apartamento lá, ela mora na praia, né? Então, eu não sei, eu vou precisar de um cartão de idoso para ela, quem sabe? Né? É brincadeira a situação, viu? O pessoal da Argentina, ele é de projeto de brincadeira, mas um abraço aí, tá? O cantor Milei, presidente lá da Argentina. Um abraço a todo mundo que nos ouve, né, Luiz? Fazendo com que esse nosso mundinho maluco aí seja mais do que nunca pequeno, né? E tem o povo sofrido da Argentina também. Sim. Povo sofrido da Argentina. Oh, meu Deus do céu. Bom, Guarulhos, a Terezinha Nunes também está nos ouvindo sempre. Manda um abraço para ela. Sempre está te ouvindo aí, viu, Ené? Sempre, todos os dias, um abraço. Embora estejamos juntos aqui na nossa reflexão somente às terças, né? Como é que você fala? Longe, mais junto, mais perto? Como que é? Longe, na verdade, não mais longe, mas todos pertos, né? Por causa da internet, né? Está certo, tá aqui, ó. Tema de hoje, justiça. É isso aí. Obrigado, Enéas. Daqui a pouco sobe. Grande abraço a todos. O convite para estarmos juntos na próxima terça, se Deus quiser. 25, né, Enéas? Não, 18, né, Luiz? 18. Epa, 18. Ainda estamos no dia 11. Dia 11. Né? Obrigado, Enéas. Peraí. Diga. Você não deu nem o telefone hoje, 2 vezes para nós. Nem uma vez, né, Luiz? Vamos passar aí para nós. 011 99995 5978. 11 99995 5978. Eliette, Cazaquistão, o pessoal que está aí, a Neuza, todo mundo que está aí também, a Neuza de Osasco, todo mundo pode ligar para o Enéas lá. Enéas, preciso de uma consulta sua, me dá uma orientação, Enéas. Vamos conversar um pouquinho. Pode ligar lá para o Enéas. Abraço, Enéas. Abraço, Luiz, abraço a todos. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.